Vamos lá. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande a gente estar apresentando aqui o Cláudio, da Win Game e BTG Pactual, e o Pablo, da Ernest Young. O Conselho Gestor foi eleito em março de 2020 e a gente vem estruturando o Guarani todos os dias para chegar nesse momento também de trazer grandes empresas como parceiras nossas e auxiliares nessa profissionalização da gestão, organização da governança do Guarani. A gente tem um objetivo, que é voltar para a Série A e ir lá ficar, que é o nosso lugar, mas para isso a gente precisa avançar muito e é o nosso objetivo, tanto administrativo como operacional, essa organização. E aí a gente traz duas empresas conceituadas no mercado para nos auxiliar nessa nova jornada que a gente começa agora. Apresento para vocês o Cláudio, da Win Game. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Me chamo Cláudio Plakovnik, sou o CEO da Win Game. A Win Game é uma empresa do grupo BTG Pactual, absolutamente voltada para esporte e entretenimento. Eu tenho um histórico, um vice-presidente de finanças do Flamengo, na gestão de Eduardo Bandeira de Mello, estou mais de 30 anos no mercado financeiro também como sócio, presidente e diretor de operações de vários bancos e corretoras nacionais e internacionais. Junto com a BTG, resolvemos abrir essa frente com a visão clara de que um novo mundo se abria, um novo mundo de negócios se abria no Brasil. Antes mesmo da promulgação da lei, chamada Lei das SAFs, a gente percebia uma movimentação em busca de profissionalização, de novas receitas, de governança, um clamor que, pela primeira vez no Brasil, vinha de fora para dentro. Quantos de nós, eu mesmo, quando fui vice-presidente do Flamengo de Finanças, algumas vezes fui criticado ou vítima de ofensas, por assim dizer, dizendo que eu estava vendendo o Flamengo. E o que a gente viu agora, nos clubes que se transformaram em SAFs, foi o contrário. Foi a torcida apoiando a profissionalização do clube. E esse novo momento é um momento que começa agora, mas é uma corrida de longo prazo. É preciso que os clubes se organizem, e essa visão existe, os clubes profissionalizem a sua gestão, os clubes implementem governança, os clubes tratem de criar novos negócios e, principalmente, entrem para o mundo digital. Mais da metade das receitas possíveis para os clubes computarem como receitas não existem hoje em dia. São as receitas vindas do mundo digital. A monetização dos ativos digitais dos clubes e, portanto, aqueles que vêm exatamente como fruto direto das suas torcidas, é inexistente. Você pode colocar o clube que for. Há muito o que se fazer. Os patrocínios, hoje em dia, internacionalmente falando, a menor parte do seu valor é computada a partir de uma minutagem na TV. A grande parte vem da transformação de dados em dinheiro, do engajamento, da fidelização desse que é um consumidor mais fiel do mundo. Muito se fala no mercado do chamado CAC, que é o custo de aquisição de cliente, quanto você paga para ter um cliente nesse mundo digital, quanto que os bancos pagam, quanto que as empresas de varejo pagam. No caso dos clubes de futebol, o CAC é negativo. Quanto que o torcedor paga para fazer parte da tua rede social, para ajudar o clube que ele ama. A paixão é fundamental, é o elemento. Também outra coisa que eu ouço muito não, tem que separar a paixão da razão. A paixão é imprescindível nos negócios do futebol, mas ela tem que ser respeitada, ela tem que ser tratada com respeito. E aí esse projeto que o presidente nos convidou, a nós, a Ernest Young, para participar da criação de um novo modelo de negócio para o Guarani. Eu tenho repetido isso em diversos momentos, que a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, não é uma obrigação, ela é um meio, ela não é um fim. Nenhum clube é obrigado a virar SAF para sobreviver. Mas os clubes que não se profissionalizarem a sua gestão, não implementarem governança, não implementarem controles de risco, compliance, esses não vão sobreviver. E o Guarani vai sobreviver, vai voltar para o lugar que ele merece na Série A, vai voltar a conquistar títulos de importância, porque ele enxergou essa necessidade, tomou passos importantes, estava conversando com o presidente tem se ocupado muito do passado, para organizar o clube, botar o clube de pé, mas agora nós estamos lançando aqui um olhar para o futuro. 24 horas por dia, 7 dias por semana, pensando no futuro do Guarani, uma reorganização, colocar ele no eixo e colocar ele dentro de um modelo que os sócios e conselheiros assim determinem que seja, mas obedecidas as regras de gestão, de profissionalização de sua gestão, de governança, compliance e transparência. Então, esse é o nosso papel, por isso que a gente está tão motivado e tão honrados com o convite que o presidente nos fez,
É um clube de uma enorme tradição, formador de base, tem um branding aqui enorme, é um clube querido dentro do mercado. Para a gente é muito bom estar aqui, é uma joia. O Guarani é uma joia. A gente aqui, eu tenho certeza que os resultados aqui, até porque muito já foi feito pelo presidente e o seu grupo, em termos de organização, as coisas aqui andam muito rápidas. Nós já estamos montando comitês, já estamos trabalhando em comitês de governança, comitês de estratégia, comitês de novas receitas. As coisas estão dando de maneira muito rápida. Eu estou muito otimista com esse projeto e muito honrado de tomar parte dele. Então, em nome da Win the Game, um prazer estar aqui com vocês. Vou passar a bola aqui para o Pablo, aqui, que está representando a Ernest Young. Boa tarde. Obrigado por estar aqui e acompanhar vocês. Como escutarão, o sotaque não é somente brasileiro, está evoluindo. Bom, eu sou Pablo Sola, sou sócio de Ernst & Young, que é uma das maiores companhias de serviços profissionais do mundo. Somos quase 300.000 pessoas no mundo. Em Brasil temos 8 escritórios, 8.000 pessoas, e estamos aqui, neste momento, acompanhando ao clube em tudo que seja o processo de governança, definição de modelo de negócio e que seja a implementação de um bom modelo de trabalho para o futuro, onde a profissionalização do negócio esteja acompanhando a paixão do negócio. Então, um ponto aqui importante é trabalhar juntos para entender qual é a situação atual, onde quer chegar o clube e quais são as melhores formas de trabalhar juntos para que possam gerar mais valor para os fãs, para o clube e para a sociedade. Um pouco nosso propósito nestes casos é trabalhar para um mundo melhor de negócios, e aqui acho que nestas situações onde você pode ver perfeitamente o fit entre o que seja o propósito e o que vamos a fazer nesse processo, que é trabalhar sobre a sustentabilidade de uma instituição tão reconhecida. Muito obrigado por isso. Boa tarde a todos. Cláudio, bem-vindo ao Guarani, bem-vindos ao Guarani. Nós estamos aqui com 3 grandes empresas representadas, né? A Ernst Young, que é uma das maiores consultorias do mundo, a Win the Game e o Banco BTG Pactual. O Banco BTG Pactual é muito ativo também nesse processo de SAF no Brasil, né? É um dos pioneiros aí no trabalho de SAF no Brasil. Apesar de ainda não termos essa liberalidade no Guarani para a transformação do clube em SAF, porque isso depende de uma aprovação estatutária e tudo mais, creio eu que esse processo seja fundamental para que o Guarani futuramente possa se transformar numa SAF, apesar de não ser esse o mote do negócio. A gente ouviu falar muito em angariar recursos, através de mídias digitais e de tudo mais. Nesse sentido, o que é que já foi feito nesse pré-contato, nesse primeiro contato, e como é que vocês veem o Guarani nesse mercado potencial nesse momento? Bom, na verdade, assim, o papel da Win the Game e da BTG Pactual, quer dizer, como associado da BTG Pactual, é de atuar em todo o ecossistema no qual o Guarani está envolvido, né? Efetivamente, a SAF é uma possibilidade e faz parte desse ecossistema. Ele é resultante de uma decisão dos sócios e conselheiros quanto ao modelo associativo. Mas, independente de qual é esse modelo associativo, se a decisão for por uma SAF, o Guarani vai estar pronto para isso. Ele vai ter as práticas, os processos, a visão, a transparência adequadas para se constituir SAF, se assim desejarem. Até esse momento, o que foi feito, né, o contrato foi assinado essa semana, foi já a constituição de comitês, né, com representantes do Guarani, da Win the Game da BTG e da Ernst Young, para olhar assuntos distintos, né? Grupos que vão estar olhando para a governança, compliance, o controle de riscos, e um grupo que vai estar olhando para novas receitas. Então, já começou a ser feito um mapeamento dos atuais patrocinadores, de valores de patrocínio, da situação dos ativos digitais. Faz parte do nosso contrato aqui a instalação de um home lake, de um data lake, para que o clube realmente armazene informações respeitada a Lei Geral de Proteção de Dados, mas armazene informações sobre os seus torcedores, que têm que se tornar, têm o anseio de se tornarem consumidores, e o tratamento desses dados, a integralização desses dados, eles têm que ser íntegros. Então, existe todo um processo tecnológico, começando agora, que vai desembocar num CRM, que, portanto, vai pegar essas informações, vai colocar em escopos distintos, né? Vamos colocar em claustros, como se coloca,
que depois vai resultar num processo de business intelligence, inteligência artificial, e a partir daí você tem uma máquina de engajar, uma máquina de permitir que os torcedores se engajem com o clube. E não só os torcedores, mas qualquer pessoa que seja um amante do futebol. Você passa a estar nesse ecossistema. Aliás, essa é uma coisa que o Guarani oferece. Tendo uma marca tão espetacular, tão reconhecida, tão simpática ao público em geral, ele pode ser um embaixador desse novo momento para empresas e outras pessoas que queiram tocar nesse ecossistema. O que se vê muito no mercado hoje em dia são grandes varejistas, por exemplo, investindo em times de e-sports. Qual a função? Ele não está lá para ganhar dinheiro, para colocar o nome dele na camisa, ele está lá para encostar naquele ecossistema. E naquele sistema, a partir de estar entendendo a linguagem do novo consumidor, apresentar os produtos adequados, utilizar esse entendimento, né, esse contato para produtos para terceiros. Quer dizer, passa por se encontrar com as gerações. O futebol, me parece, está muito distante das novas gerações, seja na sua parte, né, de regramento, regulamento, seja pela parte como os clubes se relacionam com seus consumidores, nos casos, seus torcedores. Então, esse trabalho já começou a ser feito, de mapeamento, discussão, entrevistas já começaram a ser feitas. O Guarani apontou representantes para cada um desses comitês, a Ernest Chang apontou, nós também. E, sim, muito otimistas com isso. Acho que, se for do interesse, efetivamente, os associados dos conselhos se transformar em SAF, o clube vai estar preparado para isso. Se não for, o clube vai estar preparado para estar no mercado, pensando de uma maneira, pensando como negócio, pensando como empresa, né? Visando que não seja o lucro, um lucro que seja 100% reinvestido, mas que maximize esse lucro, né? E, principalmente, com muita transparência. Você só gera valor se você tiver transparência, senão o valor é negativo. Então, acho que esse é o estágio que a gente está, é um começo de trabalho, estamos aqui, o começo simbólico é hoje aqui com vocês, mas acho que vamos apresentar resultados de maneira muito rápida e muito efetiva, mas é um crescimento orgânico, né? Uma coisa que acontece paulatinamente, dia após dia, uma construção, né, que visa a solidez. Não tem truque mágico, vocês sabem muito bem onde terminam esses truques mágicos. Né? Não existe mágico, existe trabalho. Trabalho, organização, né, e processo. Bom, acho que esse grupo aqui, na mais tendo a Ernest Chang do nosso lado, acho que a gente está muito bem amparado para que essas coisas realmente aconteçam. Boa tarde, Rafael Pio, sou da Rádio CBN, aqui de Campinas. Bem-vindos. Boa tarde, presidente. Tanto para o Cláudio quanto para o Pablo, até em cima do que você falou, é claro que se transformar em SAF é aquele final do caminho, é uma preparação. Pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado, vocês vêm para trazer essa modernização para o Guarani, independente se ele vai ser SAF ou não. Isso é uma outra conversa, isso não faz parte dessa parceria. Sendo um clube associativo, as decisões de vocês, elas podem ter uma barreira um pouco maior. Quando você se transformou em SAF, você já tem uma definição do clube ser empresa e talvez as decisões elas partam de apenas poucas pessoas. Quando você tem um clube associativo, as decisões elas precisam ser compartilhadas. Isso pode ser uma barreira ou não? Acho que pode ser uma barreira, mas é totalmente transponível, né? O Flamengo, que hoje em dia é o clube com a maior receita do país, e maior EBITDA, maior faturamento, não é um clube que é associativo. O que foi feito, houve um esforço, o esforço inicial talvez seja adicional, o esforço inicial seja maior, né? Houve uma reforma estatutária no Flamengo, e novos processos foram implementados de maneira até estatutária. Qualquer transformação cultural, inclusive a transformação digital, que é uma transformação cultural, ela só acontece com a repetição. Então, ela vai ter para frente, ela vai para trás, ela vai para frente, mas ela é repetida. Se houver firmeza de propósito, ela se instala. O convite feito pelo presidente, eu entendo que é um convite feito pela instituição que ele representa. O Guarani entendeu que isso era necessário. E se o Guarani entendeu que isso é necessário, então, metade do caminho foi andado. Porque, assim, me parece que isso, como eu falei, um reclamo da sociedade. A sociedade entendeu que não é possível que os clubes continuem sendo geridos da maneira que eram geridos. Sem processos, sem governança, sem controle de risco, sem compliance. Não é possível. Eles não vão sobreviver. Isso eu posso atestar. Vão para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta divisão e vão sumir.
É um fato. Quem não se profissionalizar, quem não adotar formas de compliance, governança, transparência, não vai sobreviver. Quando as empresas, por outro lado, né, sociedades anônimas de capital aberto, foram vítimas de fraude, tem um processo ruim, quer dizer, ser uma empresa também não significa que você tenha a solução dos seus problemas. No final das contas, estamos falando de princípios, propósito e governança. E qual é o balizador disso tudo? Transparência. Isso é, escolha a forma que você escolher. Umas vão dar mais trabalho, outras vão dar menos trabalho. Se você for transparente, você tem uma chance muito maior de ter êxito. E mais, a chance de ser controlado pelas forças externas, né, que vão estar sempre atuando, que são os consumidores, que são os torcedores. Então, eu vejo, talvez, um começo, uma força adicional, mas, por outro lado, essa mesma força adicional é quem nos convidou para tomar parte desse projeto, né? Então, é uma corrida longa, eu não tenho, assim, o presidente sabe disso, é uma corrida de longo prazo. Mas o fato de estar no mercado, mostrando o seu propósito, que é o que essas novas gerações mais falam hoje em dia, propósito, o Guarani mostrou o seu propósito hoje. Acho que com isso ele é mais fácil até para atrair talentos para os times de futebol, para as áreas administrativas, para as áreas financeiras, porque você mostra qual é a sua visão de futuro. Pessoas se engajam, na verdade, hoje em dia, em uma visão. E o que acontece aqui no dia de hoje é que o Guarani mostra qual é a sua visão. E é uma visão que eu tenho certeza que vai resultar em resultados muito positivos para o clube. Se ele vai virar uma SAF, se ele vai resolver que vai vender parte da sua SAF ou não vai, essa é uma questão política. O presidente pode conversar, mas a decisão nunca vai ser nossa aqui. Jamais. A decisão vai ser sempre do conselheiro. E é muito melhor que assim seja, porque ele toma parte do processo, ele é senhor dela e ele é responsável por ela. Então, com essa divisão de responsabilidades, o jogo fica mais equilibrado. E o Guarani vai sair vencedor. Boa tarde, Washington Mello, Rádio Central. Presidente, esse tipo de parceria tem que ter uma autorização do Conselho? Como é que é? E a gente sabe, né, que aqui no Guarani o carro forte sempre foi o futebol. Esse tipo de parceria pode render, o que pode render também para os demais que estão na mesa, o que pode render de frutos para o futebol do Guarani? Vamos lá. É uma decisão que comporta só ao Conselho Gestor, mas, independente de caber só ao Conselho Gestor, o CA, a gente conversou, sim, com algumas pessoas que encabeçam alguns órgãos aqui dentro do Guarani, e é uma decisão que vai trazer muitos benefícios para o Guarani. É o Guarani trazendo organização na estrutura, implementando governança, trazendo transparência. Então, isso vai acelerar o processo do Guarani de se modernizar e estar no mercado. É uma decisão exclusiva do Conselho Gestor, mas muitas pessoas no clube foram consultadas. Em relação à questão do futebol, acho que o futebol se beneficia, quando você pensa em qualquer empresa, né, o objeto social da empresa é que é relevante, né? O Guarani é um clube de futebol. Tem outros clubes, tem uma questão da vida associativa e tudo mais, mas ele notadamente é um clube de futebol. Então, qualquer ato, ação ou processo que se inclua dentro do Guarani visa, em última análise, trazer benefícios para a sua atividade econômica principal, que é o futebol. Quando a gente fala aqui de uma expectativa de aumentar as receitas do clube, e a gente tem uma tranquilidade em falar isso, porque, volto a dizer, o clube, tanto o Guarani como a grande maioria dos clubes brasileiros, ganham zero com suas receitas digitais. Então, qualquer receita que a gente trouxe aqui é incremental. Então, nós temos muita tranquilidade de dizer que a gente vai trazer, o clube vai ter receitas novas. As receitas novas vão ser utilizadas para o objeto social do clube. Lógico, pagamento do seu staff administrativo, operacional, mas para a realização do seu objeto social, e que é futebol. Além disso, o que se vê nos clubes que estão se modernizando é que os jogadores de futebol preferem estar jogando nesses clubes, porque entendem que esses clubes assumiram um compromisso pela modernidade, assumiram um compromisso pela governança e pela transparência. Então, é muito melhor você trabalhar com uma pessoa que seja transparente, que tenha um propósito adequado e que esteja mostrando para você uma organização financeira e administrativa do que um clube que viva numa caixa preta e não conquiste uma credibilidade por não ter transparência. Então, eu acho que o Guarani vai atrair capital humano, não só atletas, mas funcionários também para os staffs administrativos e comissão técnica e tudo mais, e vai ter novas receitas a partir daí.
empresa ou não empresa, o objeto social do clube o objetivo final é ganhar um título. Isso só acontece se você ganhar dinheiro. Quer dizer, essa correlação tão próxima entre o tamanho da folha, né, e títulos, ela é mais do que provada no futebol. Ela é suficiente? Não é. Mas ela tem um impacto relevante. Então, ao trazer um clube mais organizado e, portanto, capaz de trazer mais investimentos, não estou falando aqui investidores, necessariamente, mas investimentos e parceiros, o clube vai estar ganhando mais dinheiro e vai projetar nisso, portanto, vai poder reverter parte disso para o futebol. E aí, o presidente sabe, tanto quanto eu e todos vocês sabem, que, bom, tem uma hora que quem vai ter que colocar a bola para dentro são os jogadores. Mas compete ao clube, né, e a gente tem uma parte desse projeto, criar um ambiente para que o jogador se sinta confortável e entre em campo defendendo um clube que ele ame e que ele ame o propósito daquele clube que ele representa. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Diego, do site Globo Esporte Campinas. Aqui já foi dito no preâmbulo aí que, independentemente ou não de SAF, o trabalho está sendo feito. Mas, como o futebol brasileiro agora já apresenta grandes clubes nesse modelo, e alguns passaram por isso num processo muito rápido, inclusive, do ano passado para cá, como Cruzeiro e Botafogo, fica aqui, presidente, a expectativa também de abordar esse assunto, né? O Guarani convoca essas empresas e essa parceria com o objetivo final de se tornar uma SAF? Se sim, como o clube vai se movimentar em relação, até estabelecimento de prazos internamente com os conselhos para trazer esse assunto interno, né, para o clube se mobilizar, para, quem sabe, se tornar uma sociedade anônima no futuro curto ou não. Obrigado. O grande objetivo da contratação das duas empresas é a implantação de governança. Esse é o principal objetivo do contrato e da nossa parceria. Existe, sim, uma necessidade de debate, existe a necessidade dessas empresas que têm conhecimento trazer essas inovações que estão acontecendo no mercado, as SAFs, o que estão acontecendo, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos, trazer essas informações para o Conselho Deliberativo fazer debates, para os sócios debaterem, mas esse não é o foco do nosso contrato, tá? A gente a implantação de governança e deixar preparado a possibilidade de uma SAF, mesmo que o Guarani possa ser o próprio proprietário da SAF dele. Tá? Mas isso vai depender de debates, de troca de ideia entre os sócios e Conselho Deliberativo. A gente inicia com os debates e com a implementação da governança. Acho importante frisar bem isso que o presidente acaba de dizer, né, presidente? O Guarani prepara o caminho. Qual caminho vai ser trilhado depende do próprio Guarani, né? Mas ainda ao Cláudio e ao Pablo também, eu sempre digo que o primeiro patrocinador de um clube de futebol é o seu torcedor, né? E lendo um pouquinho do trabalho de vocês antes da coletiva, eu vi que vocês também trabalham ativamente nesse auxílio e ampliação de captação de recursos em patrocinadores também. Esse trabalho visa transformar o torcedor do Guarani num real grande potencial patrocinador em massa, através dessa captação todas que vocês planejam, e trazendo ao Pablo aqui para o debate também, porque ele não falou conosco até agora, está nos devendo um pouquinho, Pablo. A internacionalização da marca Guarani, você acha possível também através desse processo? Que você trabalha, quando trabalha nesses processos, são processos e ferramentas para um fim. Seja uma internacionalização, seja SAF, seja qualquer objetivo que o Conselho, por exemplo, fixe como objetivo. Então, primeiro ponto importante, todos estes processos são deliberativos, tem muito de discussões, tem muito de trazer uma coisa que está viva, não uma letra escrita que há que viver. Qualquer mudança cultural ou digital implica discussões, adaptações e normalmente tempo. Você falou de uma das pontas que poderia ser um objetivo que seja ter mais valor, mais marca, gerar mais marca. E para isso é um caminho. Esse caminho pode ser via tendo um clube mais sustentável, tendo um clube com mais participações, com resultados positivos. Então, poderia eventualmente ser alguma discussão? Sim. Mas não é o único objetivo que pode ter. Pode ter também outros, como capturar melhores patrocinadores, melhores
jogadores a futuro. Então, muito mais amplo que somente uma mirada. Quando você pergunta se sim ou se não, bom, obviamente uno conhecendo o clube, pensa que pode chegar, qual poderia ser o futuro disso. Mas para isso hay que trabalhar em armar a base. Complementando aqui em relação à questão do consumidor, né? O objetivo aqui é transformar, como a gente chama aqui, o torcedor em fã. Portanto, transformá-lo em um consumidor perene do clube, onde ele possa prestar suas homenagens à paixão, né, e ser retroalimentado por ela. É utilizar uma paixão como uma ferramenta de engajamento e de negócio. Mas não é uma ferramenta ela é individualmente de massa, vamos colocar dessa forma. Tinha uma história que eu vi recentemente de um clube que fez um patrocínio com uma churrascaria e postou nas suas redes sociais para todos os seus torcedores o desconto, né, e a associação, uma foto de uma picanha linda, vermelha, sendo fatiada. Esse clube tem torcedores veganos. Não gostaram nem um pouco daquela foto. O consumidor, em dia, é exigente. Ele exige que você se comunique com ele. Ele faz parte de uma massa. Mas você tem que saber quem ele é. Ele se sente desrespeitado se você não sabe quem ele é. Quando você reconhece a existência dele. Você manda só para um carnívoro a carne, para um vegano, uma promoção relacionada ao vegetarianismo, algo do tipo, você está respeitando o seu consumidor. Isso é respeito ao consumidor. Então, esse vai ser o nosso papel no que se refere a isso. E em relação à internacionalização da marca, ela começou hoje, com a entrada do Pablo aqui. Veja só, já temos aqui um Guarani internacional. Mas é isso. Queria fazer duas em uma para o presidente, outra para o Cláudio e para o Pablo. Só para deixar claro, né, presidente, quando se fala numa parceria, a gente não está falando em patrocínio, né? Então, não vai vir dinheiro da Win the Game, da Ernest Young para o Guarani, e nem o Guarani está pagando para essas empresas administrarem algo. Queria ouvir da sua boca sobre essa situação. E para os dois, quando a gente fala em torcedor consumidor, e hoje talvez o futebol europeu seja tão forte no Brasil, porque ele é um consumidor, esse torcedor, seja em videogame ou seja assistindo a TV e pagando streaming, ele tem para ele um produto bom, ele recebe um produto bom. Hoje, e o torcedor do Guarani é muito consumidor de redes sociais, a gente observa isso, porque qualquer coisinha que a gente fala, a gente é malhado. Vocês implementando isso, cabe a vocês também uma pressão para com o Guarani de melhorar aquilo que ele vai entregar para o torcedor? Cito como exemplo, o Guarani vem nesse processo da nova arena já há um bom tempo. Claro que ele vem para o Brinco de Ouro hoje com uma iluminação mais baixa, com acesso mais difícil, com banheiros não bons, quer dizer, é uma realidade que vocês também vão trabalhar junto com o Guarani para melhorar? De não ter nenhum patrocínio direto, nem da Win, nem da Ernest, mas eles vão trazer as ferramentas e o caminho para a gente buscar essas receitas. Isso dá importância dessa parceria. E na parte de modernização também, a gente já vem com diversas reformas aqui, melhorando todo o complexo. Com a Arena Nova a gente vai ter condições melhores também, e aí envolve também nosso contrato, porque daí a gente tem valorização de ticket e tudo mais. Então, o caminho nessa parte é inovar com receitas e mudar. O nosso papel aqui é capacitar e fomentar. Então, a gente tem que capacitar o clube e os profissionais do clube com processos, né, e com inteligência e com tecnologia, para que eles consigam trazer mais eficiência e receitas para o clube. Então, existe um processo de capacitação e transferência de tecnologia. Essa base de dados que a gente está buscando criar aqui para o Guarani é uma base de dados que pertence ao Guarani, não pertence à Ernest Young, ao Win the Game, à BTG, ela é de uso do Guarani. Então, ele vai estar capacitado, ele vai ser o verdadeiro conhecedor dos seus clientes. E, por outro lado, fomentar. Isso a Win the Game tem uma área de patrocínio. Estando aqui dentro, né, e trabalhando a 4 mãos com o Guarani, eu tenho certeza que a gente vai poder criar novas propriedades e valorizar esse patrocínio, porque, volto a dizer, é apresentar para o patrocinador
E existe um processo educativo no mercado de patrocinadores. Eles também não estão acostumados a trabalhar dessa forma. Mostrar ao patrocinador ou os outros ganhos que eles podem ter entrando neste ecossistema. Não é minutagem de TV, também é. Então, mostrando isso. E outra coisa, o patrocinador, quando você patrocina algum clube, você faz uma associação de marcas. Então, estar se associando ao Guarani nesse processo de reestruturação, de governança, de transparência, faz bem. Faz bem a sua marca. Não representa perigo, e ao contrário, soma. Você passa a ser um parceiro no processo de reconstrução. Então, por isso que eu tenho o otimismo de que, embora a gente não esteja colocando dinheiro, patrocinando o Guarani, nós somos prestadores de serviço, eu tenho certeza que desta atuação em conjunto com a Ernest Young, novas receitas vão acontecer, inclusive de patrocinadores. Ô, Cláudio, em termos de Brasil, é uma novidade, né, esse tipo de parceria. Vocês já fecharam com algum outro clube aqui no Brasil essa mesma parceria? E qual a expectativa de sucesso num projeto como esse, especificamente aqui no Guarani? E se existe um prazo, né, um contrato, um período para fazer uma avaliação, como que vai funcionar isso? Bom, em relação a clientes, o Esporte Clube de Recife tem um contrato semelhante, bem amplo também, de reestruturação, recondução e parte marketing. O Fortaleza tem um contrato com a gente que trata mais de inovação, transformação digital, cultura, novas receitas. Existem contratos específicos junto com a BTG, no caso do Fluminense, no caso do Atlético Mineiro, que aí cobrem outros projetos. É um projeto mais de planejamento estratégico, definição de valor, contatos com investimentos. O Win the Game tem outros projetos, tem projetos de crédito, né? O Win the Game, representando a BTG, também faz a operação de crédito, tem fundos de antecipação de recebíveis, isso atua na parte de capital humano também, na parte de consultoria só de governança, a gente tem alguns outros clubes. Então, a gente trabalha com vários clubes do mercado, inclusive abrindo, os clubes de futebol são muito desbancarizados, inclusive a gente está abrindo para os clubes contas, né, conta salário, trazendo soluções para que esse trabalho de maneira profissional, inclusive as sociedades anônimas de futebol que aqui estão chegando. Temos mandatos de buy-side com investidores estrangeiros que querem adquirir clubes no Brasil, contratar a Win the Game para procurar esses clubes. Então, a gente faz uma série de outros projetos. Eu costumo dizer que se o projeto da Win the Game, junto com a BTG, fosse um projeto de constituição de SAF e venda de clube, meu projeto ia acabar daqui a 3 anos e eu ia para casa. Daqui a pouco não vai ter mais clube nenhum que queira virar SAF, ou já vai ter virado SAF. Nosso projeto aqui é trabalhar como é o da Ernest, que já trabalha há muito mais tempo. É trabalhar ao lado do mercado do futebol, que é um segmento econômico fundamental. 2% do PIB, nos outros países chega a 5%, 6%. Então, tem um caminhão de ações para fazer. A gente faz, na parte de consultoria, estou falando por vocês aqui, mas você pode falar, mas também faz auditoria de clubes, já trabalha com governança, planejamento estratégico. Então, assim, é um reconhecimento de um mercado. O trabalho no Guarani é individualizado, eu tenho uma equipe que vai estar trabalhando só com o Guarani, e junto com as pessoas do Guarani, junto com as pessoas que a gente vai estar alocando aqui para o Guarani. Certo, Pablo? E complementando o que ele falou, obrigado por... Você, o que está vendo agora vai ser o princípio de... Como falamos antes, há uma concorrência pelo ser um clube reconhecido no nosso mercado, não? Então, você concorre com outros patrocinadores, concorre com outras pessoas que querem apoiar ou investir em um clube. Então, este tipo de iniciativas não vai ser a última no mercado, vai haver provavelmente muitas mais, porque cada vez que os clubes começam a pensar mais em profissionalizar e a ter uma mistura entre o que seja a paixão com o negócio, a gestão, você vai encontrar que parte das soluções estão aqui, parte das soluções estão fora, e parte está na discussão que se gera quando você encontra, por exemplo, o espaço. Mas o tamanho do mercado atual versus o que poderia ser com novas receitas, com novas formas de trabalhar com torcedores, com clientes, com fornecedores, e a forma que podem ser suportados são muito variadas. Então, o que vemos é um espaço de crescimento. E um espaço onde a profissionalização vai ser a palavra que mais vai escutar. Pode ser para gerar novas receitas, pode ser para gerar novas formas de trabalhar juntos com os torcedores, por exemplo. Então, essa parte do caminho que vemos neste mercado, onde o Guarani é um dos que estão fazendo esse movimento para gerar esse posicionamento no mercado, nas pessoas e em tudo o que conheça do futebol. Fazer duas em uma aqui. Perdão, presidente. Só vai lá. Por
o Pablo complementar, alguns clubes que a Ernest trabalhou nesse processo de profissionalização. Aqui em Brasil, temos afuera também Botafogo, trabalhamos na Argentina com River Plate e também com clubes mais de segunda divisão de Argentina como Lanús, e também estou esquecendo alguns mais de a região, mas em Sayang temos trabalhado com clubes Brasil e a região como um todo. Temos um hub aqui em Brasil para atender o que seja Mercosul. A Enxang é a nossa parceira no projeto com Fortaleza. Em Fortaleza. No esporte. E teve do nosso lado, enquanto eu estava no Flamengo, todo o projeto de planejamento estratégico do clube foi feito em parceria com a Enxang. Então, foi parte relevante do projeto de turnaround aí do Flamengo. Vamos para o Cláudio, presidente, aqui também, para aproveitar que é a última rodada. Cláudio falou que o projeto no esporte é semelhante ao que está sendo implementado. Eu queria que você contasse um pouquinho assim, como é que foi esse processo do esporte, o que já deu para você observar assim, de principais mudanças relevantes no clube, de quando vocês entraram para agora. E para o presidente, né, falou em governança e transparência, mas dentro desses itens, quais foram as principais demandas que vocês apresentaram, né, aos nossos dois representantes que estão aqui na mesa também? Na verdade, é uma demanda completa, né? A gente vai reestruturar, estudar e criar procedimento em todos os departamentos do Guarani. Então, uma estruturação do clube por completo. Aqui, falando em relação ao esporte e as afinidades que existem aqui com o Guarani, o processo começou já há alguns meses, então a gente está mais antecipado, né? Toda a parte de integração, assim como no Fortaleza, toda a parte de integração com APIs, já começamos a fazer a migração de dados para numa segunda etapa começar a tratar da integridade deles, tratá-los e dividi-los, né? Então, a parte de dados, nesses clubes já está mais avançado, no Fortaleza está até mais avançado, que a gente começou ainda antes que no esporte, mas no esporte todo, o que acontece no plano da tecnologia exatamente é a busca de formas de conexão. Os clubes recebem dados de diversos pontos de contato que são completamente apartados umas das outras. Né? O cara que é assinante do Premier, o cara que vem no estádio, o cara que vai no bar do clube, né? O cara que é sócio-torcedor, o cara que é sócio do clube. São várias bases, elas não se falam. E não estão todas despejando no mesmo lago, que a gente chama que é o Data Lake. Hoje em dia o termo técnico é Home Lake, sempre tem um termo em inglês novo. Mas, no meu tempo, era Data Lake, continua sendo para mim. Para lá, convergem esses dados. Então, esses clubes já estão numa fase mais adiantada no que se refere à parte de dados, que vão, portanto, desembocar em forma de patrocínio maiores sobre essa ótica. Então, no esporte, por exemplo, a gente já fez, já estamos criando os projetos de patrocínio. Porque você tem que... Hoje em dia, os clubes são muito reativos, né? Vem uma agência e atrai um patrocinador, apresenta para o clube e a agência ganha uma comissão. Nosso papel é construir um projeto junto com o clube e, em nome do clube, ir nas empresas. O que faz toda a diferença. Toda a diferença. Primeiro que desintermedia a operação, que torna ela mais barata, mais eficiente. E segundo, que ela é totalmente alinhada com o que o clube pensa e mais, ela segue uma estratégia do clube e não uma necessidade de caixa do clube. Uma coisa são as necessidades urgentes de caixa, que eu sei que o presidente tem que lidar diariamente. Outra coisa é a estratégia para que, consistentemente, o Guarani receba recursos dessa natureza. Não adianta você fazer patrocínios, né, ou receber patrocinadores, por exemplo, como muitos clubes estão fazendo, sem credibilidade, em troca de dinheiro, porque precisa de uma caixa no curto prazo. Mas, pensando na sustentabilidade do clube, isso é péssimo. É um tudo por dinheiro que acaba acarretando em ausência de dinheiro no médio e longo prazo. Então, o fato de a gente estar construindo isso, né, com o Guarani, eu acho que vai ser muito benéfico para o clube, efetivamente. O esporte também existe uma parte de restauração de dívida, que a gente vem acompanhando. Nós temos uma área de finanças que cuida disso, o Richard Lane está até aqui comigo, que é o head dessa área. E a gente está aqui no esporte já com uma visão mais clara, né, dos problemas financeiros do esporte, já atuando. No Guarani, a gente está começando a tocar nessa questão. Agora, o Guarani me parece até mais avançado em alguns pontos, porque o presidente já começou um processo de reorganização e renegociação de dívidas no clube, o que facilita muito o nosso trabalho, tanto é que no nosso mandato
está colocado como um apoio, né, a um processo que já foi iniciado, né, e bem iniciado pela administração do presidente Ricardo. Na questão de governança, nós começamos agora as entrevistas aqui, planejamento estratégico, e estamos acertando a agenda do presidente para a semana que vem, para isso. Então, os comitês começaram a funcionar aqui. No esporte, a gente lançou agora no primeiro programa, um novo programa de sócios do esporte, já contou com a nossa participação e contribuição. Tem uma coisa muito relevante que a gente tem que contribuir para os clubes, que é exatamente a parte de comunicação. E é uma coisa que a gente está tratando muito dentro do esporte, por exemplo, e acho que aqui é fundamental se tratar também os clubes. Isso vem da transparência. Quando você abre um canal de comunicação, comunicar passa a ser uma coisa mais importante. Em clubes mais fechados, como não há matéria para se comunicar, você não se preocupa com isso. Mas aqui, com a transparência, a centralização da comunicação, a forma como você comunica, os meios de comunicação, e pensar que essa comunicação pode trazer mais dinheiro ou menos dinheiro para você é muito relevante. Então, uma estratégia de comunicação é uma coisa que a gente vem trabalhando, né, no esporte e aqui. Então, assim, eles têm coisas em comum porque o processo é amplo de reorganização. E é por isso, inclusive, que a gente, com clubes desse tamanho, a gente vem com parceiros desse tamanho, que é o caso da Ernst Young, que tem processos para isso, tem equipe para isso, tem modelos, né, já provados e comprovados que eles podem aplicar a um clube. A gente ganha muito tempo com isso. É lógico que a gente customiza, mas existem modelos apropriados. Então, cada clube tem a sua história. Uns clubes podem querer virar SAF, outros podem não querer. Uns podem querer um tipo de investidor, outros vão atrair outro tipo de investidor se quiserem virar SAF. Cada clube tem a sua tradição, ela tem que ser respeitada, né? Também você transformar o clube de maneira que ele perca a sua cultura, né, a sua forma, a sua história, significa enterrar esse clube, né? Então, a história tem que ser preservada e até na busca de investidores e parceiros, você tem que pensar no investidor adequado, no parceiro adequado para respeitar a sua história e ter uma afinidade com a sua história, né? Acho que é isso.